Eita, 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 minha gente! Como é que vocês estão? Bom dia! Bom dia! Um bom diazão esticado, com energia. Isso, Franciele. Olha, a Franciele foi a primeira, rapaz. Não é brincadeira, não. Foi a primeira a dar um bom dia esticado, com energia. Essa turma é forte. Essa turma é forte. Essa turma é forte. Franciele, tu és de onde? Qual é o teu polo? Coloca aí, Franciele, de onde é que é? Qual é o polo? Vamos ver quem é que está junto aqui com a gente nesta nossa disciplinazinha de ética. Para os meus queridos técnicos em recursos humanos. Ó, o Valteres, rapaz, esticou o bom dia também com força, viu? Rapaz, esse aí tá com força mesmo. Armando Moura, o Valteres, ó. A Maria do Carmo aí, todo bom dia para você também, querida. Tá assistindo lá pelo IPTV de Curral Novo. Um beijo grande para Curral Novo. Um beijo grande que para quem mais? Manuel Emídio, Pau d'Arco, Porto do Piauí, um beijo grande. São Julião, é isso? São Julião, minha? É. São São Miguel da Baixa Grande? Olha aí, não é brincadeira não, rapaz, eu tô me lembrando de tudo aqui, é porque tem uns códigos aqui, gente, no IPTV, aí eu tô, ó, aos pouquinhos, entendeu? Sejam bem-vindos todos. Fátima Campelo, ó, tem o Herculano, tem o Flávio, tem o Eduardo, tem o Cauã, tem o Carlos Felipe, tem o Jefferson, rapaz, é muita gente. Essa turma é forte mesmo, a Janaína Santos. Vamos que vamos, hein? O José Wilker também, até o ator. Ator também tem, olha aí. A Valquíria dando um bom dia esticadão. Rapaz, a turma tá forte, viu? Marta, Laura, Nájela. Olha aí, e do outro lado? Miguel Emídio, é isso? Manuel Emídio, né? Manuel Emídio. Manuel Emídio, tem o Caio, tem o Elias, o Eber Lucas, tem a Maria, tem a Eduarda, tem o Rian, tem a professora Rosimeire. Um abração, olha o coraçãozinho para vocês, ó, coraçãozinho para vocês, o coraçãozinho aí. Buriti dos Lopes também, Sueli Nascimento, rapaz, Raíssa Paloma, a escola Miguel Nunes de Porto, a Janaína, tem uma turma pancada aqui, viu? Turma que é empenhada. Ó, hoje nós temos o conteúdozão que se garante. Olha o conteúdo aí que a minha diretora vai colocar. Olha aí, olha aí. O pessoal aí de Curral Novo, o pessoal de Porto do Piauí, códigos de ética na área de recursos humanos. Nós vamos tentar, meus queridos, lembra do seguinte, nós vamos tentar fazer uma correlação com as práticas também dos recursos humanos, tá? Por quê? Porque ao longo da disciplina, a gente vem falando sobre esse código de ética. Então, ele está muito massificado. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vou começar a fazer uns questionamentozinhos para vocês, tá? E na segunda aula nós vamos ter novidade aí. Minha diretora está se articulando aí para a gente ter uma novidade aí em relação a gente ter uma conexão com vocês, tá? Coloquem aí, por gentileza, já coloquem aí, se vocês que estão assistindo aí no IPTV, se no equipamento que vocês têm, tá? Para os professores mediadores, se a câmera de vocês está funcionando, tá bom? Tá certo? Viu, Yara Teixeira? Viu, Francisco Lima? Viu, Valquíria? Viu, Suelen? Turma de todos os municípios, tá? Porto do Piauí, São Julião, São Miguel da Baixa Grande, Pau d'Arco, Manuel Emídio, né? Curral Novo, coloca aí no chat se a câmerazinha de vocês que tem aí no equipamento, tá? Onde vocês estão assistindo, se ela está funcionando, tá? Porto do Piauí também coloca aí, junto com a Maria do Carmo, coloca se a câmera do equipamento de vocês está funcionando. E se vocês sabem, se o professor mediador sabe ligar, tá certo? Se ela está ligada, se sabe ligar,
Tá bom? Coloca aí para a gente ter uma ideia, e aí ao longo da nossa primeira aula a gente vai discutindo e vocês vão passando essas informações, tá bom? Gente, primeiro questionamento. Qual o princípio da ética em recursos humanos? Ao longo da nossa disciplina, a gente vem massificando, a gente trouxe aqui para vocês profissionais da área de recursos humanos, diretores, né, de organizações, para falar um pouquinho sobre essa ética, para falar um pouquinho sobre as práticas de recursos humanos. Então, vocês estão mais do que encorpados. Olha aí a Franciele dizendo aí, minha diretora, que está funcionando. Só reforça aí, Franciele, né? Curral Novo, show de bola, em Curral Novo está funcionando. Então se prepara, a gente pode já aí entrar em contato com vocês para abrir essa câmera e fazer uma interatividade aí com vocês, hein? Arruma o cabelo, arruma aí a maquiagem, menino. Eu quero ver gente agora se arrumando agora para aparecer no canal Educação. Vamos fazer a tentativa. Olha só. Então, durante a disciplina, gente, eu dei uma parada aqui porque eu respirei, porque eu estou falando muito rápido, vou diminuir um pouquinho, né? E também passei essa tarefinha aqui para a minha diretora tá vendo aí, agilizando aí para a gente ver se a gente consegue. Olha só, estes princípios são vários, mas eu coloquei um especificamente, tá? Por que isso? Porque a gente precisa entender um pouco sobre o que norteia o código de ética, o objetivo principal. O objetivo principal já se constrói esta conduta do profissional de recursos humanos. Vou dar só um exemplo para vocês, já de cara, nessa resposta aí com relação às instituições, com relação às empresas. Olha só, perceba que, às vezes, o profissional de recursos humanos, gente, ele se envolve tanto com as questões dos colegas, entre aspas, que ele acaba, de uma certa forma, passando informações para os colegas de trabalho que não são para serem passadas. Vou dar um exemplo de uma empresa que nós trabalhamos em consultoria, já tem muito tempo, e ela tinha um profissional de recursos humanos que toda vez que a direção decidia acerca de alguém para demitir, o nome mais bonito é encaminhar para o mercado de trabalho, né? Toda vez que ela decidia acerca disso, que passava por recursos humanos, o recursos humanos dava com a língua nos dentes. Essa expressão quer dizer o seguinte: falava para o funcionário. Ou seja, quando a demissão era para ser uma demissão sem aviso prévio e já com toda a indenização, todas as questões legais, etc. e tal, a ideia era ter uma surpresa. Isso era certo por parte da empresa? Não, não era certo. Mas, pelo outro lado, também, a conduta do RH também não era certa. Tá? Ele estava querendo falar que ia ser demitido para poder preparar aquela pessoa. Então, você tem dois errados aí. Você tem a empresa que precisaria estar preparando a pessoa para fazer uma preparação específica para aquele colaborador. Lembrando que toda vez, isso é uma prática, gente, toda vez que a gente for demitir um colaborador, vocês de recursos humanos, vocês precisam demitir ele, desligar ele, quando ele souber da notícia, numa segunda-feira, no início da semana, para essa pessoa se preparar durante a semana, durante os dias úteis. Nunca podemos demitir colaboradores na sexta-feira, ou no último dia útil, que pode ser um sábado, por exemplo, porque vai ser o pior final de semana que aquela pessoa vai passar, com a família, já com a notícia que foi demitido, se ela foi pego de surpresa, tá? Então, você começa a entender que, mesmo a empresa estando errada, o RH tem que se manter numa conduta. É isso que essa perguntinha, ela relaciona para vocês. Olha só aí, ó.
Por quê? Porque o código de ética, cadê o bichinho aqui? Vou tentar encontrar, pronto. O código de ética, perdi, ó, pronto. O código de ética, ele traz uma estrutura que você vai ter em relação aos deveres, tá? É seu dever ter o comprometimento com todas as políticas de recursos humanos. Resultado, eu estou vendo aí que São Miguel da Baixa Grande está dizendo que o professor mediador não foi, né, instruído com relação ao uso da câmera, né? Não sei se aqui depois com a minha diretora a gente consegue fazer mesmo ele não tendo essa orientação, né? Pessoal dizendo que também não sabe como está funcionando a câmera, não é isso? E aí, de Manuel Emílio aí, o pessoal aí que está com o Lucas Souza aí, um abraço para todos, para ele também, viu? Então, meus queridos, quando eu entro nessa perspectiva do RH e entender essa conduta, é claro que os fatores que estão relacionados à transparência, eles se destacam. É mesmo, professor? É. Eles se destacam. Então, vai ser o fio condutor para essa perspectiva. Aí é que eu venho com outra perguntinha. Como é que os recursos humanos devem se posicionar? Como é? Diante dessa ética. Como é que eles devem se posicionar? Deve se posicionar incentivando os comportamentos. O incentivo, gente, é diferente de você modificar as pessoas, né? Ou mudar as coisas. É diferente, tá? Por quê? Por que você está falando isso, professor? Por que você está falando isso, professor? Porque eu estou dizendo o seguinte, quem não tem ética tem falha de caráter e quem não tem caráter não existe treinamento para isso. Então, o foco é você entender que este seu posicionamento vai buscar sempre a igualdade, a justiça e a honestidade com aqueles que estão junto com você. Eita, e aí eu preciso lembrar para você o seguinte, que a palavra ética, ela é um termo proveniente do vocabulário grego, ethos, que quer dizer costume, a maneira, o habitual de agir, a sua índole. Então, quem tem uma índole má, quem tem uma índole muito egoísta ao ponto de prejudicar as pessoas, não vai ter ética. Essa é a parte da filosofia que estuda essa moralidade, das atitudes de boa convivência do homem, do ser humano. O caráter da ciência é a prática, é a execução. Essa definição, ela traz bem isso. Você tem o livre-arbítrio, você pode aplicar a sua prática do jeito que você quiser, mas você tem moral e a ética conduzindo o comportamento dentro da sociedade. O que você pode fazer e o que você não pode fazer. Então, partindo do princípio que eu já sei o que é ética, eu tenho como finalidade aí entender o seguinte: como ser ético num processo provindo desses recursos humanos? É um outro questionamento que vocês têm que responder. Tá, eu tenho que cumprir o código de ética ipsiliter, mas como é que eu faço para as pessoas começarem também a trabalhar essa perspectiva de estarem cumprindo? Como é que eu faço isso? Eu tenho que começar a saber a essência das palavras. Criar empatia, gente, é você, por exemplo, saber que aplicando o código de ética, você vai estabelecer uma relação de ganha-ganha. Ganha você e ganha o outro lado. É você entender que o profissional de RH, ele não deve se deixar levar pelos preconceitos. Opa! E os preconceitos são o quê, professor? Ó, preconceitos são crenças limitantes. Eita, professor. Então, se são crenças limitantes, essas crenças limitantes nos limitam a ter uma postura que seja mais adequada. Isso,
limitantes. Você não evolui porque você tem um pré-conceito acerca de alguma coisa que você nem sabe ao certo o que é. Essa triagem dos currículos, essa entrevista, de uma certa forma, traz a perspectiva de que, por exemplo, quando eu coloco, quando eu vou fazer uma triagem dos currículos, é um exemplo clássico, que aí você vai lá e coloca no anúncio, boa aparência. Boa aparência é uma discriminação. Ela está discriminando a pessoa, porque o que seria boa aparência? A grande pergunta é essa. É relacionada à cor? É relacionada ao cabelo? É relacionada ao quê? Aonde a pessoa mora? Isso é antiético, certo? Então, já sabe, são situações que são discutidas e que eu não posso estar enfatizando essa perspectiva. Não posso estar enfatizando essa perspectiva. Contudo, a ética do gestor de RH é você ter uma missão que seja alinhada ao propósito da empresa. A visão também, professor, a visão de projeção de futuro. A questão dos valores, mais ainda, porque está ligado à perspectiva do comprometimento. O sentimento de orgulho, gente, ele tem que ser um sentimento de fazer parte daquela construção ali contínua. Então, eles estão ali como uma geração de valor único, sabendo trabalhar com informações sigilosas. Eita, professor, pois é. Tendo em vista acerca de que eu sei trabalhar dessa forma, eu vou me orientar por princípios. E aí é que vem a discussão dos princípios. Quais são os princípios, professor? Quais são os princípios dessa profissão especificamente? O compromisso com o aprendizado contínuo. Olha o que eu estou falando para vocês, gente. É não parar de estudar. Parou de estudar, estagnou. O evitar conflitos, mas não é conflitos qualquer, de interesses, questões ligadas ao pessoal. Olha só, advogar pela profissão é você ter ali a defesa da profissão, mas também se alguém da profissão errou, que seja dada a punição, não é? Que seja dada a punição. Então veja, olha só como é que você está vendo aí, tem um delay grande, minha diretora? Mas a minha diretora está atualizando, show de bola. Então, a perspectiva dos princípios você tem, que isso pode virar como se fosse um checklist. Será que eu estou respeitando de forma igual as pessoas? É aí que entra a equidade. A gente sempre reforça aqui. A equidade aí é em relação ao tratamento. Tratamento, professor, é você tratar as pessoas de forma igual, certo? Tratando as pessoas de forma igual. Porque aquela pessoa que não gosta de você, você vai tratar do mesmo jeito daquela pessoa que não gosta. Da que gosta, da que não gosta. Ou seja, vai tentar tratar. É claro que é difícil, sim, porque é uma questão comportamental. Isso exige treinamento também por parte do profissional de RH. Treinamento, porque não é fácil. Não é fácil na prática. Porém, a ênfase em relação a isso, ela tem que ser dada, porque ele tem que dar o exemplo nessa perspectiva ética. A experiência sem garantia de resultados, além da capacidade, ela é parte de um processo. Se a pessoa tem experiência, mas ela ainda não tem resultados concretos, mostra que tem que ter uma benevolênciazinha, assim como os comportamentos que melhorem, que estejam melhorando a profissão. Comportamentos como o espírito de equipe, que você tem que entender que são comportamentos decisivos hoje, gente. Quem não sabe trabalhar em equipe está fora do mercado de trabalho. Então, esses princípios
presta atenção neles, que vão servir para vocês para o resto da vida. Eles vão se aperfeiçoar? Sim, alguns vão até se aperfeiçoar. Agora entenda um outro fator. Na ética empresarial, de uma forma, existe essa posiçãozinha aqui, ó, que é exatamente esses dois que estão aí, tá? Né? Capetinha e o anjo estão ali, né? Vai fazer uma coisa, não faz não, deixa de ser besta, né? Deixa de ser honesto, ninguém é honesto aqui não. No Brasil ninguém é honesto não, então aqui nós temos o jeitinho brasileiro e tal. Aí o anjo diz, rapaz, continua fazendo o que tu faz. Aí o capetinha diz, não, não vou fazer não, porque eu não estou muito afim não. Eu quero é ver aqui, é tirar vantagem desse negócio, entendeu? Resultado, os interesses pessoais se sobrepondo aos interesses coletivos. Nessa questão da execução, quando eu dou a ênfase, por exemplo, nos stakeholders, é dizer o seguinte, eu tenho que ser ético com todos os grupos de interesse, gente. Todos os grupos de interesse. As minhas ações, as minhas atitudes de desempenho, não é custe o que custar. Não, custe o que custar, independente da ética, não. Fazer o que tem que ser feito, ok, porque precisa ser feito, tá? Doa quem doer, se for honesto, ok. Doa quem doer, se for honesto, ok, tá? Desde que se tenha um caminho sem puxar o tapete de alguém, sem falar mal de alguém, sem, né, criar situações de conflitos em benefício próprio. Então, a ética empresarial vai ter esse dilema, eu vou buscar o lucro, mas eu só posso ter o lucro de forma honesta? Não, mas a finalidade é você ter de forma honesta. Só que, nisso tudo ainda tenho mais perguntas. Como eu posso promover essa ética dentro da empresa, no trabalho? São situações onde eu vou ter que realmente reforçar os valores dentro da organização, baseado nessas ações e atitudes dos líderes, e aí é o papel importantíssimo, gente, dos líderes na empresa. É impressionante como eles podem criar um legado. E o que é isso, professor? É deixar alguma coisa de boa para que as pessoas possam dar continuidade a ela. Se eu crio esse legado e automaticamente eu reforço o código de conduta, eu estou reforçando uma cultura, a conscientização da ética, ela vai ser consolidada, na cultura organizacional. Os treinamentos vão trazer o quê? O crescer. O crescer. Porque quanto mais eu sou educado, mais eu posso pegar um conhecimento e ir avante. Lembra daquela frasezinha que eu falo para vocês, que o conhecimento que vocês têm aí, meus queridos, de Curral Novo, de Manuel Emídio, de Pau d'Arco, de Porto do Piauí, de São Julião, de São Miguel, da Baixa Grande? São Miguel da Baixa Grande. Lembra que eu falei para vocês que o conhecimento que vocês têm trouxeram vocês até aqui? O conhecimento que vocês estão adquirindo vai levar vocês muito à frente. Então, vocês, a cada momento que vocês adquirem um conhecimento novo, ele se reposiciona dentro do seu cérebrozinho para te impulsionar. E a ideia é essa, para te impulsionar para você praticar. E isso reforça que se eu promover esta ideia de ética dentro da empresa, o posicionamento da empresa vai estar lá firme. Então eu vou ter um posicionamento positivo dentro da organização. Aliás, para a organização e seus colaboradores. Posicionamento positivo. Tendo em vista que esta avaliação, ela tem que ser feita constantemente. Por exemplo, eu vou fazer auditorias internas, avaliações internas, mas também confrontar com as externas. Como é que seria, professor? Seria nas internas, questionários, onde o colaborador ele não coloca o nome dele, e
ele vai ter mais franqueza nisso. Pedi para minha querida diretora compartilhar a tela. Por que isso? Por que isso, professor? Gente, o anonimato traz a verdade. Comprovado cientificamente. Se você responder o questionário e a pessoa não souber nem a sua letra, você vai ser o mais verdadeiro possível se você tiver passando aquilo de coração. Entendeu? Se tiver passando aqui de coração. Então, quando eu entro na auditoria interna, eu passo ali sobre a ética. Eu quero saber como é que os meus colaboradores... Um questionáriozinho lá, de 10 questões, cada uma múltipla escolha, onde eu não vou ter a letra de ninguém, né? E aí eu quero saber como é que é a ética aqui. Aí você vai dar nota aqui para o setor tal, nota... Aí você vai começar a mensurar quantitativamente. E se a pessoa não coloca o nome, aí é que ela vai falar a verdade mesmo. Porque ela tem medo de retaliação, se ela botar o nome. Entendeu? Se for sobre um líder, se eu colocar o nome, a pessoa responde de um jeito. Se eu não colocar o nome, a pessoa responde de outro jeito. Isso é normal acontecer no comportamento humano. Externamente, externamente eu posso fazer do mesmo jeito também. Vou pegar lá, aplicar questionários externos para entender o seguinte: como é que os fornecedores nos veem? Como é que eles nos veem? Como é que os nossos parceiros, como é que os nossos clientes, que esses vão tentar realmente ser verdadeiro mesmo, e até uns fazem questão de botar o nome, para saber quem foi. Não é? Então isso faz com que você promova a ética. É realmente fazendo um raio-x, fazendo uma ressonância magnética. Uma ressonância do que está acontecendo lá nas entranhas da organização. Fora também, porque aí eu sei quem está fazendo, né, quem tem uma imagem acerca da empresa. Aí você pode fazer isso só com a organização, professor? Olha o dedinho. Olha o dedinho. Não, você pode fazer com você. Você num cargo de liderança, pode passar aí, gente, olha, eu vou botar aqui para vocês darem aí as notas em relação a cada critério de aplicação de procedimentos éticos, de acordo com o código. Entendeu? Resultado, você vai ter a franqueza. Quando acontece isso, quando tem franqueza, até o recurso humano se surpreende. Vou dar outro caso em outra empresa que a gente fez, que era junto com duas profissionais de RH, a gente foi fazer uma pesquisa interna acerca dos pontos fracos e dos pontos fortes. Não foi nem sobre ética. Internos do RH. E aí a gente primeiro fez um trabalho com um profissional de psicologia, com esta dupla do RH, que não eram psicólogos, né? Eram profissionais de recursos humanos, da área gerencial, e fizemos isso para os colaboradores de 100. Olha aí, meu supervisor chegando aí, não é brincadeira não. Toda aula que eu venho, ele vem também. Ele vai aparecer nessa aula aqui também. Ele vai já aparecer nessa aula aqui também. Resultado, gente. Nós aplicamos o questionário com relação ao recurso humano, certo? Com relação ao recurso humano, professor, foi os pontos para os setores, as unidades estratégicas de negócio. Olha só, as unidades estratégicas de negócio, elas poderem estar atuando de uma forma melhor, de relacionamento com recursos humanos. Aí, sabe o que aconteceu? Veio fraqueza, veio o ponto fraco que nunca o RH nunca tinha estado, pelo menos, pensando que os setores estavam pensando, eu tinha aquela reclamação. Ou seja, não imaginavam o quanto o RH era visto, né, em termos de ponto fraco e em termos de ponto forte. Foi uma surpresa dolorosa, mas trouxe a realidade. A partir daquele momento, foi-se colocado aqueles dados no plano de ação. E aí foi se aproximando mais daqueles setores, daquelas unidades estratégicas de negócio que colocaram as posições de ponto fraco em relação ao RH. Olha só a diferença aí, meu querido e minha querida, olha só a diferença. A partir do momento que ocorreu isso, houve uma virada de chave em relação aos recursos humanos e a produtividade melhorou.
Mas sabe por quê? Porque o RH se colocou na posição de vulnerabilidade. Abriu este precedente aí de vulnerabilidade. Eita, professor. Então já mostra aí que a gente tem que ter essa prática para poder conduzir e promover a ética no trabalho. Exatamente. Meu querido e minha querida, técnicos que são fortes, que vão fazer a diferença nesse mercado de trabalho. Eu vou ter orgulho de chegar ali no mercado de trabalho, bem velhinho aí, ó, o professor bem velhinho aí, falando aí, olha, Sueli Nascimento está se destacando em tal empresa. Ó, o Valteres José está se destacando em outra, a Franciele se destacando em outra, a Maria do Carmo em outra. Todos que estão aí estão se destacando, não é? Resultado, a turma é forte. Então, foca nessa questão do comportamento. Porque você fazendo alguma ação diferente, você tem um resultado diferente. Tá? Continuando com os nossos slides. Vamos que vamos, galera. Então, entenda o seguinte. Tem uma diferença? Tem. Tem diferença de ética para moral. Quando eu parto do princípio em relação a entender a essência, eu tenho a moral como conduta, né? Aspectos de conduta específicos. A ética sendo universal para todos e a moral sendo cultural. Porque podem ter atitudes que são amorais na cultura. A ética sendo a teoria, o que você tem lá como diretriz teórica, e o que você pratica é moral. Ou seja, que é exatamente a prática da ética. Olha que maravilha. A ética sendo permanente, a moral em momentos temporais, onde você vai mostrar que tem esta moral, e a ética como uma regra contínua, mas a moral como aquilo que você está praticando todo dia, como uma conduta ativa. Tá, tendo em vista isso, eu já entro numa outra perspectiva, que é do RH 4.0, gente. Hoje o RH 4.0, ele se posiciona nessa questão de estar entendendo um pouquinho mais sobre essas práticas. Então, você vai ver muito falar do RH 4.0, porque ele traz essas práticas éticas dentro do seu DNA, tá? Dentro do seu DNA. Traz a gestão de pessoas atrelada à ética às questões de tecnologia. Para o quê? Para que eu chegue a equipes de alta performance. Então, qual é o upgrade aí? Qual é a alavancagem em relação ao recurso humano de RH? É que você vai ter que entender acerca do que é prático, presencial e o que é digital, tecnológico, trazendo dados de inteligência, de automação. Opa, então, tendo em vista sobre isso, eu tenho que entender que a tecnologia vai ser parte das práticas dos recursos humanos sempre. Este smartphonezinho que está aí, as redes sociais, elas vão passar para vocês isso, tá? Vão passar para vocês estas situações. Opa! Quer dizer que então a gente pode fazer? Pode, a gente pode fazer isso. Vamos que vamos. Então veja, quais são os 3 pilares do RH aí? 4.0. Faltou o pontozinho aqui, eu vou botar agora, ver se eu consigo botar bem aqui, pontozinho. Qual é? Eu vou explicar agora. Primeiro, quando eu falo na questão do 4.0, é que não existe mais RH sem a aplicação tecnológica, sem ser estratégico, sem ter processos internos de alta performance e pessoas que gerem resultados extremamente positivos e lucrativos para a organização. O uso dessa quadrinidade, porque são 4 pontos cruciais, na verdade é uma quadrinidade, né? Você vai ter tecnologia como base, afetando a todos. A questão do como chegar às metas, a questão do que eu preciso realizar para chegar às metas e quem vai atingir essas metas. Quem são essas pessoas? Então aí já fica um pouquinho mais claro, professor. Já fica um pouquinho mais claro porque você já começa a entender que é aí que os 3 pilares avançam. É aí que eu tenho todo mundo junto. Este todo mundo junto aqui tendo o canal do capital intelectual.
intelectual. E aí, com o capital humano, não é? Com o capital humano, eu realizo o quê? O RH 4.0. Eu fecho esta conexão. Deixo claro para vocês aí que esses 3 pilares, eles consolidam os outros 3, os outros 4, que é tecnologia, pessoas, processos. E reforça mais ainda a tecnologia na perspectiva de que o RH 4.0, ele consolida os 4 pilares. A tecnologia, ela vai ser o eixo fundamental, tá? Os recursos tecnológicos, gente, vão ser os eixos fundamentais. A ferramenta, é claro que vai ser a informática, vai ser a computação, mas hoje nós temos tudo em nuvem. Hoje eu tenho que partir do princípio que eu tenho que digitalizar tudo. Hoje, bater ponto, eu posso bater ponto por aplicativo, eu posso bater ponto de diversas formas, eu posso controlar, eu posso colocar isso em programa de gestão. Os softwares estão super preparados e avançados para melhorar a comunicação e garantir uma produtividade máxima por parte dos colaboradores. É claro, buscando o equilíbrio. Junto com a tecnologia aí, não vou poder ter acesso. O equilíbrio, ele vai ser fundamental aí, no uso dessa tecnologia, tá? No uso da tecnologia. Veja bem, vamos que vamos. Então, reforçando 3 pilares dos 4 que eu coloquei, a tecnologia, num contexto de segurança, ela vai ter que ser acompanhada e monitorada pelo profissional de recursos humanos, ele vai ter que ser atualizado, então vocês vão ter que entender um pouquinho mais de tecnologia, vocês que são da geração Z, pessoas que nasceram depois dos anos 2000, então faz parte disto, faz parte desse contexto, vocês entenderem da tecnologia, porque vocês nasceram em cima da tecnologia, para que elas possam ser fruto do uso da estratégia de cada recurso humano. Como é que eu faço isso, professor? Fazendo a gestão comportamental. E que gestão é essa, professor? Gestão das chamadas soft skills. Lembra das soft skills? As soft skills são as habilidades comportamentais, liderança, assertividade, autoconhecimento, trabalho em equipe, são habilidades que você tem que ter. Lembra disso, tá? Ou seja, quando eu me aprofundo na estratégia, se você for querer, de forma bem simples, falar o que é estratégia, ó, é a palavrinha como. Como eu vou chegar a ter vantagem competitiva em relação a os meus concorrentes. Os meus concorrentes. Resultado, como é que eu vou buscar mais soluções específicas através dessa estratégia? Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso de pessoas preparadas, gente. Pessoas que saibam, que entendam que a estratégia sendo aplicada na prática, não ficando só no papel, porque tem muitas empresas que têm umas 30, 40, 50 páginas de estratégia, mas nem a metade foi colocada em prática, é só para inglês ver. Nós já tivemos, por exemplo, fazendo trabalhos em franquias, onde eles preparam a estratégia, colocam num papelzinho, vão defender lá para o responsável, que é o dono da franquia, não é? E fica só durante aquele papel ali, não foi executado. Ele não foi executado. Por quê? Porque eu não tenho interesse em estar colocando isso em prática. As soluções de cada RH, vai ter cada problema, cada uma vai ter que ser personalizada, customizada. O RH, quando fala em estratégia, é o chegar até a meta. Para atingir a meta, eu preciso focar nas pessoas constantemente. Eu tenho que saber que elas precisam entender acerca do que acontece dentro do time. As pessoas têm que ser parceiras, têm que ter um espírito de parceria, principalmente na hora da dificuldade. Elas precisam entender que, na perspectiva da humanização, ela tem que ser na forma educativa. Ou seja, é quando a gente fala, por exemplo, de uma habilidade comportamental, que é a assertividade,
que as pessoas confundem com agressividade, que é bem diferente. O investir nas ações de promoção da saúde física e mental, hoje é situação sine qua non. Eita, professor, você está querendo usar palavras aí difíceis, hein? Pois é, situação sine qua non, gente, quer dizer o seguinte, que é imprescindível, é mais importante até do que essas outras que nós já passamos aí. Entendeu? A fundo as pessoas, tornar parceiros os trabalhadores, adotar mais humanizada, porque já está englobando toda a promoção física e mental, certo? Toda a promoção física e mental. Então, cérebrozão aqui, ó, gigante atuando. Olha só, tá? Olha os processos internos. Aí, meu supervisorzão, não conseguiu realizar o negócio. Meu Deus do céu. Deus nos ajude, vamos que vamos. Resultado, nos processos que são as rotinas. Lembra disso, quando eu falar em processos internos, são as rotinas. Rotinas administrativas. Os processos internos. Rotinas administrativas. A otimização de processos administrativos faz parte desta conduta do RH 4.0 ético. Ele faz com que haja celeridade, haja rapidez, porém com capricho, porém com zelo, aquelas atividades que estão sendo executadas. Certo? Se aquelas atividades estão sendo feitas de qualquer forma, isso não é ter zelo pela gestão do tempo e pela produtividade principalmente. Veja que esses dois fatores aqui estão interligados e são valiosíssimos para a empresa. O ganho que se tem em concentrar isso tudo nos processos, ou seja, fazer com que as pessoas entendam através da descrição dos cargos o que é que elas precisam fazer, quais são as atividades, quais são as tarefas que elas precisam executar. Se eu tenho uma empresa, que você está na empresa e você nunca recebeu, por exemplo, um papelzinho escrito lá, a sua descrição de cargos, nunca fizeram um fluxograma. Um fluxograma, que é exatamente condução em relação às suas atividades, aonde começa, aonde inicia, onde é que eu tenho que tomar de decisões. Eu tenho que ter isso, gente, para melhorar o desempenho dos colaboradores. Os processos, as atividades rotineiras, elas fazem parte disso, tá? Vamos que vamos. Porém, no entanto, contudo, tá pequenininho aí. Vou pedir para minha diretora, será que minha diretora tem como ampliar este slidezinho aí, para a gente dar uma ênfase, porque está pequenininho, como uma espécie de uso da tecnologia nos processos. Eu queria ampliar estas letrinhas, né? Posso já conduzir aqui, né? Show de bola. Aí, a diretora se garante. Para os meus queridos que estão aí, né? Já melhorou um pouquinho. Eu tenho que entender que, por exemplo, detalhes nesse sistema, né? O volume de informações, por exemplo, para diferentes ambientes, ou seja, para diferentes unidades estratégicas, eles vão ser bastante pertinentes para a tomada de decisão. A variedade, a diferença dos tipos de fonte das informações também vão estar gerando esse valor único. A velocidade, gente, que eu vou ter em receber essas informações vão me impedir de eu fazer um retrabalho ou de eu estar errando. Então, nos processos, eu preciso disso nos sistemas de informações gerenciais. Isso tudo é uma condução para um trabalho mais ético, para que eu não possa estar falando da instituição. Eu tenho que estar avançando em relação a isso, e isso tem que ser defendido com relação aos diretores. Agora, o principal é o último ponto que está aí embaixo. A veracidade das informações, os dados que realmente são confiáveis. Porque se eu recebo informação e aquilo não está totalmente fechado, já era. Já era. Como é que eu volto aqui, minha querida diretora? Resultado, show de bola. Eu vou ter, além do valor, da veracidade das informações nos processos, da velocidade,
da variedade e de um volume correto, a variabilidade dos dados, desse fluxo de dados. Ele vai estar variando para condições de acordo com o momento. Esse sistema de informações gerenciais, ele vai fazer exatamente isso, ó, as moedinhas trazendo grandes informações e ela repercutindo em todos esses pilares. A repercussão desse sistema de informação, se for realmente monitorada, vai fazer com que eu tenha um SIG que vai gerar produtividade para a organização de forma ética. Todavia, não adianta eu investir nisso tudo, não adianta você, como técnico de recursos humanos, ter a ideia de que isso pode acontecer se as pessoas não forem o principal foco. Na verdade, aqui é o principal. Os avanços científicos com relação à mente das pessoas, na psicologia, eles vêm de uma forma fazendo com que você aprenda, por exemplo, a ser mais resiliente. Esta resiliência, você pode aprender a fazer ela mapeando os seus pontos fracos e fortes, entendendo que eu tenho mecanismos hoje, como no Google, lá que mapeia, né, os comportamentos das organizações por meio das competências humanas, tá? Entendendo um pouquinho, né, rastreando essas competências humanas. Lá no People Analytics, por exemplo, ele mapeia isso, ele faz isso lá no Google, tá? E trazendo perspectiva de como é que eu aplico isso tecnicamente e emocionalmente. Para que isso? Para que eu tenha gestores com mais dados para as tomadas de decisão. A avaliação de desempenho, por exemplo, gente, é uma delas. Esta avaliação de desempenho, ela está incluída aqui, ó. Por quê? Porque eu estou focado aqui no colaborador. Então, a avaliação de desempenho, ela está ligada à ética. Ligadinha à ética. Focada em quem? No ser humano. Uma lupazinha aí para olhar melhor quais são os pontos de melhoria deste colaborador. Eita, professor, então eu vou ter muitos benefícios. Vamos. E quais seriam? Uma vez você conseguindo inserir essa cultura. O primeiro, ó, gente, aumento do engajamento. Seria o primeiro. Pessoas engajadas com a missão, visão e valores da organização. Pessoas que eu sei que estarão trabalhando, né, bem descansadas fisicamente e mentalmente, porque eu tenho um programa, por exemplo, de marketing. Este endomarketing, ele é reforçado por problemas que eu posso tentar resolver no equilíbrio pessoal e profissional. As pessoas se sentem mais confortáveis em estar naquela empresa porque ela tem todo um acolhimento. O que eu não posso é pegar informações, perder dados por algum motivo, até mesmo de displicência, ou adulterar dados em benefício próprio, fazendo com que as pessoas comecem a se desengajar, já que eu vou estar passando a cultura de que tudo é permitido dentro da organização. Nesse âmbito, eu tenho que saber que cada funcionário, cada colaborador, ele tem uma atitude diferente. Ele tem uma atitude diferente, mas ele tem também uma necessidade diferente. Vou dar um exemplo aqui, ó. Miguel está buscando um significado para a vida dele.
tá? Ele tem uma necessidade diferente. Ele quer um ambiente de trabalho onde ele possa realizar um trabalho de qualidade, porque isso realiza ele. É tão importante quanto ser recompensado de forma personalizada. Se ele tiver isso, ele já está engajado. Já a Siena, ela está buscando fazer a diferença, ela quer se destacar, ela quer ter impacto na comunidade. Então, por exemplo, ela quer estar junto de projetos sociais que a empresa possa ter, trabalhos de responsabilidade social. Já o RIC vai ter outra necessidade, ele precisa ser valorizado, se sentir, ele já tem uma baixa autoestima, por exemplo. E aí eu tenho que ter um acompanhamento de um profissional da psicologia, mas ele precisa de ter mais feedbacks onde ele saiba o que ele precisa crescer, o que ele pode ali, numa perspectiva, se ele atinge uma meta, um reconhecimento que seja de forma transparente. Não precisa também ser só financeiramente. Financeiramente tem um impacto muito positivo, claro, mas existem outras formas de reconhecimento. Já a Farah, ela quer se conectar, ela tem conexão, como uma base da vida dela. Então, ela já pode ser uma pessoa mais extrovertida e ela quer constantemente estar lá em conexão com as pessoas, em estar lá em projetos que sejam alavancadores de pessoas, que potencializem pessoas, que esteja do lado de comunidades, que possa estar junto com os parceiros, que possa estar lá com todos os seus stakeholders, ou seja, necessidades diferentes, meus queridos. Necessidades diferentes. Isso só reforça que eu entendendo esta situação, eu aumento a produtividade das pessoas. Essa produtividade, ela vem no alinhamento de pessoas que entendem um pouco mais de tecnologias. Eu não posso ter hoje pessoas que são as chamadas analfabetas digitais, que não se interessam por estar estudando sobre tecnologia, porque senão eu não vou ter o aumento da qualidade, para que eu possa chegar à excelência e se destacar através da alta performance. Então, quando eu tenho um investimento nisso, o benefício do RH 4.0, ele é notável. Ele fica como sendo uma referência para a organização. Por quê? Porque aí eu tenho uma cultura de aprimoramento e otimização constante. Se eu vou lá aperfeiçoar tecnologicamente, que eu trago essa perspectiva. Dentro desse desempenho, você tem que entender que os benefícios eles vão conduzir para você encontrar problemas e, através disso, você instituir programas, projetos, planos para a organização. Programas, projetos, planos. Eu tenho lá estações de trabalhos eficientes, porém elas são desconfortáveis. Opa, tenho que colocar lá no meu plano de ação. Tá? Se elas são desconfortáveis, elas não vão aumentar a média de produtividade da empresa. Desorganização, por exemplo, nos materiais. Eu tenho que ter profissionais que me passem acerca disso e a gente possa aplicar os 5S da qualidade. A ausência de padronização dos processos. Eu tenho que aplicar os padrões da ISO 9001, por exemplo, para ver quais são os de conformidade, os que estão fora de conformidade. E começar a avaliar também, por exemplo, estoques. Se eu tenho um excesso de estoques, isso repercute também na conduta da organização? Sim, além de também tentar evitar o retrabalho. Tudo isso pode ser resolvido para que eu possa buscar o aumento dessa produtividade, para que possa repercutir este aumento da produtividade em ganhos de qualidade, não só de quantidade. Eu posso, através da padronização, reduzir, por exemplo, os custos de produção e através também do excesso de estoque. Eu posso ter nesse conglomerado, multiplicar o retorno sobre o investimento de 8 a 108 vezes em relação a essa perspectiva. Ou seja, meu querido e minha querida, para finalizar esta nossa primeira aulinha, lembre-se que apenas esta condução do código de ética repercute em todos os pilares da organização. Tá ok? Show de bola? Vamos para cima? Então vamos dar um intervalozinho aí de 2 a 3 minutos e retornamos, hein? Não sai daí.
Fui!